Olá Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês pessoal mais uma vez, e nesse vídeo eu quero falar sobre ouvir a voz do Espírito Santo, né? Eu acho que hoje nós estamos devendo alguma coisa em relação a isso, né? Ou seja, o Espírito Santo ele é de suma importância na igreja, né? Ou seja, Jesus ministrou aos seus discípulos dizendo o seguinte: olha pessoal, eu estou indo, mas eu vou enviar o Espírito Santo que estará com vocês e ele vai testificar de mim, né? Ou seja, o Espírito Santo ele é uma pessoa, você sabia disso? Ele tem sentimento, vontades, ele dá direção, ele fala, sabe? Ele tem ouvido, sabe? Então o Espírito Santo é uma pessoa. Eu acredito que nós precisamos desenvolver essa questão de conhecer, aprofundar, discernir, entender, perceber a ação do Espírito Santo, no caso, no nosso meio, né? Eu estava até conversando essa semana que a igreja parece que ela está se esquecendo, não é, do Espírito Santo. É verdade, não é? Ou seja, o Espírito Santo é um grande aliado na nossa vida como um todo, não é? Ele nos fortalece, ele leva nossas orações diante do Pai, ele é aquele que realmente nos dá direção, sabe? Que enfim, está sempre conosco, né? Até o Senhor Jesus vier, ele é, digamos assim, um substituto, né? Não na questão de salvação, mas na questão de trazer, tipo assim, uma vivacidade, sabe? Poder e autoridade. E manifestação do poder de Deus vem através do Espírito Santo, não é isso? Então é muito importante a direção do Espírito Santo e ouvir a voz do Espírito Santo. Eu acho que nós estamos devendo ir muito em relação a essas coisas, né, nesses dias, sabe pessoal? E nós falamos muito pouco do Espírito Santo na igreja como um todo, não é assim? Mas ele é quem está ali sempre, não é? Está ali sempre, ou seja, o ministério terreno de Jesus e agora o ministério, né, digamos assim, do Espírito Santo está entre nós, a Trindade agindo e se manifestando, não é? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é importante demais. Eu acredito que o Espírito Santo ele deu vida, né, à igreja, no caso, porque a igreja subsiste através de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, mas observe que Jesus disse assim: olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas vamos voltar aqui ao tema, né? Ouvir a voz do Espírito Santo. Então, pessoal, eu quero ler aqui um versículo em Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo ele fala, né? Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então o Espírito Santo ele falava na igreja primitiva. Não é que ele falava, ele continua falando, né? Ele continua se revelando e se manifestando nos dias atuais. No entanto, parece que nós estamos assim, digamos, um pouco desconectados, né? Desconectados dele. É importante nós nos conectarmos a ele. Então aqui o Espírito Santo estava dando direção ministerial, né? Na época. Apartai-me a Saulo, que agora Paulo, e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Ou seja, na época era a obra missionária, né? Nós observamos que Paulo, ele foi muito dirigido pelo Espírito Santo, de forma tal que não houve ninguém que falasse do Espírito Santo com tanta profundidade. Desculpa, eu estou com alergia. Com tanta profundidade quanto Paulo. Não houve na Bíblia, não. Paulo, ele recebeu, né, essa, digamos, dádiva, privilégio, como você queira entender, no caso de entender e explicar o Espírito Santo. Você vê isso na Epístola aos Coríntios, capítulo 13, parece que é na segunda epístola, 12 e 13, né? O amor, e ali depois ele fala do Espírito Santo, ou seja, dá a entender que ter o Espírito sem amor não tem nenhum valor, não é? E até vem a questão: será que se tem um Espírito sem o amor? Acredito que não, sabe? Porque uma coisa tem que estar ligada à outra, não é? Aqui ele diz assim: apartai-me, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo falou.
Paulo, quando ele foi para Jerusalém, o Espírito Santo disse: é necessário que tu vá. E outra coisa, lá tu vai sofrer e tu vai padecer, vou ir. O Espírito Santo, Paulo, quando estava no seu ministério, ele projetou ir para um certo lugar, mas o Espírito Santo disse assim: passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Ou seja, Paulo, ele tinha essa intimidade, ele tinha a percepção, ele estava dentro daquele ciclo de contato, de entendimento, percepção e discernimento, sabe, do Espírito Santo no seu ministério, né? Por isso que ele exalta, né? Muitas vezes ele fala do Espírito Santo assim com muita convicção, com muita certeza, porque ele tinha realmente essa sensibilidade, digamos assim, espiritual. Ouvir a voz do Espírito Santo ainda hoje é uma necessidade na nossa vida, né? Ou seja, quando é que há uma necessidade da gente ouvir a voz do Espírito Santo? Quando vamos tomar certas decisões, né? É muito importante pedir a direção do Espírito Santo para que ele nos fale. O Espírito Santo, ele é, digamos assim, responsável para ensinar, para inspirar e revelar as riquezas do reino de Deus e também manifestar, né, essas riquezas na vida do ser humano. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.